Um cristão pode ser comunista? Essa não é só uma pergunta polêmica, é uma pergunta que custou mais de 100 milhões de vidas no século passado. 100 milhões de pessoas assassinadas por um sistema que prometeu igualdade, mas entregou fome. Prometeu justiça, mas fechou igrejas. Prometeu liberdade, mas destruiu famílias. E o mais assustador é que mesmo depois de todo esse histórico de sangue, perseguição e miséria, ainda hoje existem partidos e candidatos que repetem o mesmo discurso. E pior, muitos cristãos estão caindo nesse engano, achando que apoiar a esquerda é praticar o evangelho. Mas deixa eu te dizer algo, cristianismo e comunismo são como água e óleo, eles não se misturam. O comunismo sempre nasce da mesma forma, com um discurso bonito, promete acabar com a exploração, eliminar as classes sociais e trazer justiça para os pobres. Marx e Engels escreveram no Manifesto Comunista que a história da humanidade é a luta de classe e que a solução seria simples, abolir a propriedade privada e colocar tudo nas mãos do Estado. Mas a pergunta é, o que aconteceu quando essa teoria ganhou vida? E é aqui que nós precisamos olhar para a realidade. Quando o Estado assumiu o controle total da economia, a liberdade desapareceu, a produtividade desmoronou e a fome deixou de ser uma tragédia para se tornar uma arma política. Na União Soviética de Stalin, milhões de ucranianos morreram de fome porque o governo confiscou colheitas inteiras. Crianças morriam nas ruas enquanto celeiros estavam cheios. Na China de Mao Tse-tung, o chamado Grande Salto Adiante resultou na maior fome provocada pelo homem. Foram 45 milhões de mortos, aproximadamente. No Camboja, Pol Pot matou mais de 2 milhões em apenas 4 anos. Em Cuba, milhares de presos políticos. Na Coreia do Norte, até hoje, o povo vive escravizado. No total, o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. E diante disso eu te pergunto, como um cristão pode apoiar um sistema que transformou o pão, que é o símbolo de vida, em arma de dominação? E se a economia já foi marcada por tragédias, espere para ver o que essa ideologia fez com a fé. Desde o início, o comunismo viu a fé como uma ameaça. Marx dizia que a religião é o ópio do povo. E os frutos dessa visão foram claros. Igrejas fechadas, padres, monges, pastores assassinados, cristãos perseguidos até hoje na China. Na China, a Bíblia é proibida, igrejas são proibidas, a religião é controlada pelo governo. E agora eu te pergunto, como conciliar uma ideologia que persegue Cristo com uma fé que proclama Cristo como Senhor? O mesmo sistema que perseguiu a fé também usou o discurso das minorias como uma ferramenta de manipulação. Hoje, partidos de esquerda se apresentam como defensores da diversidade, mas a história conta outra coisa. Stalin criminalizou a homossexualidade, Che Guevara chamava os homossexuais de aberrações e os enviava para campos de trabalhos forçados, Mao Tse-tung o chamava de degeneração burguesa e perseguia os gays. Ou seja, ontem prenderam e humilharam, hoje usam a bandeira LGBT como palanque político. Isso não é defesa de direitos, é manipulação ideológica. E enquanto o povo era usado como massa de manobra, como que viviam os líderes comunistas? Eles pregavam igualdade, mas viviam como reis. Fidel Castro vivia em mansões e iates. Nicolás Maduro até hoje engordando em banquetes enquanto as crianças venezuelanas disputam comida no lixo. A promessa era a igualdade. A prática foi uma elite no luxo e um povo na miséria. E como se não bastasse destruir a economia, perseguir a fé e manipular minorias, o comunismo atacou o núcleo da sociedade, a família. Marx e Engels já falavam contra a herança e contra a família como estrutura burguesa. O projeto sempre foi dissolver os laços familiares para que o Estado fosse a única referência. E aí entra Simone de Beauvoir, referência para a ideologia de gênero. Foi ela quem escreveu Não se nasce mulher, torna-se mulher, uma negação da criação divina do homem e da mulher. E em 1977, ela e outros filósofos franceses chegaram a assinar uma petição ao jornal Le Monde pedindo a descriminalização de relações sexuais entre adultos e menores de 15 anos. A mesma corrente que hoje fala em proteger as crianças já defendeu a Isso mostra a raiz imoral dessa ideologia. E você pode até pensar, tá, mas isso é Europa, China, Cuba, Coreia do Norte. E no Brasil? Pois é aqui que a conversa fica ainda mais séria. Os partidos de esquerda no Brasil bebem da mesma fonte, usam os mesmos discursos bonitos sobre justiça social, saúde e educação para conquistar os mais vulneráveis e até mesmo os cristãos. Mas basta olhar para suas bandeiras reais. Eles defendem o aborto, promovem ideologia de gênero, relativizam a moral e querem colocar o Estado no lugar de Deus. E quando cristãos votam nesses projetos, achando que estão praticando o evangelho, na verdade estão fortalecendo o sistema que se levanta contra o reino de Deus. A própria Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Cuidar dos pobres e dos mais vulneráveis é bíblico, mas entregar nossa consciência a ideologias que perseguem Cristo, atacam a família e exaltam o Estado é uma contradição mortal. Enquanto o comunismo relativiza tudo, a palavra de Deus sustenta verdades imutáveis. Então eu volto à pergunta inicial, um cristão pode ser comunista ou apoiar partidos de esquerda? Bem, na economia, prometer um pão
pão, mas entregaram fome. Na sociedade, prometeram igualdade, mas perseguiram cristãos. Na ideologia, prometeram libertação, mas atacaram a família e defenderam práticas imorais. O cristão deve sim lutar por justiça, cuidar dos pobres e proteger os vulneráveis. Isso é bíblico. Mas não pode se aliar a uma ideologia que substitui Deus pelo Estado e manchou a história com sangue inocente. Por isso, a palavra de Deus nos alerta em Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. E eu encerro com um chamado, como fez Josué diante do povo. Escolham hoje a quem servirão, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A cruz de Cristo não se mistura com a foice e o martelo. E se essa mensagem abriu os seus olhos, curta, comente, compartilhe, porque muitos cristãos ainda estão sendo enganados e precisam ouvir essa verdade.